Qual é o grande problema em relação ao ciprofloxacino? Primeiro, em relação à quinolona. A quinolona já não é mais uma opção, por exemplo, na Europa, da gente oferecer para os pacientes que vão melhorar com ou sem ou apesar do médico. Por que disso? A quinolona, como ciprofloxacino, tem alguns efeitos colaterais que são irreversíveis. Um efeito colateral irreversível, ruptura do tendão de Aquiles. Você pode simplesmente ficar com a tendão de Aquiles rota e ficar manco para sempre, ou precisar de uma cirurgia, para poder reparar isso, mas de qualquer forma a cirurgia não vai reparar por completo, nenhuma coisa que é danificada por completo, ruptura completa de tendão, a cirurgia vai conseguir reparar 100%, fazendo com que você volte à atividade como antes, certo? Então, ruptura de tendão de Aquiles, um dos efeitos colaterais. Não estamos falando só de ciprofloxacino não, tá? Estamos falando de todas as quinolonas. Levofloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, moxifloxacino. Todas elas têm risco de você fazer a ruptura de tendão de Aquiles. Segundo efeito colateral que pode acontecer, arritmias. E a arritmia, a depender de uma arritmia, você pode levar à morte, E acredito que todo mundo tenha dúvida de que morte seja um efeito colateral irreversível. Terceiro efeito colateral irreversível é aneurisma de aorta. Então, por todos esses motivos, não tem lógica a gente oferecer ciprofloxacino para jeca, por exemplo, gastroenterite, gastroenterite aguda. Então, por motivo de diarreia, a gente utiliza ciprofloxacino, não mais na Europa. Aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, é liberado. Então, se alguma pessoa matar alguém por motivo de ciprofloxacino, sendo que ofereceu ciprofloxacino para jeca, aqui no Brasil tem respaldo científico, porque o Ministério da Saúde liberou isso. Se o Ministério da Saúde liberou, a gente tem esse respaldo científico. Mas eu não acredito que esse respaldo científico seja um respaldo científico que a gente deveria levar em conta. Então, eu sugiro que vocês não utilizem o ciprofloxacino para pacientes que não vão ter problema com ou sem, apesar de médico vai curar. Doenças que com ou sem, apesar do médico vai curar, sinusite, faringite, jeca. Vocês têm alguma dúvida de que esse tipo de doença, se o paciente não for para o médico, o paciente vai curar? A grande maioria dos casos vai curar. Então, para esse tipo de doença, a gente não oferece a quinolona, porque os seus efeitos colaterais costumam superar os benefícios de tratamento. Já se você está diante de uma infecção urinária, principalmente infecção urinária alta, como pielonefrite, você está diante de uma pneumonia mata, pielonefrite mata. Essas doenças que a gente sabe que mata, se a gente não estiver diante de um médico, aí sim vocês podem oferecer a quinolona como tratamento, tá? Se você está diante aí, se quer tratar aí jeca, quer tratar sinusite, faringite, utiliza a amoxicilina, utiliza aí o Bactrim, que é sulfamethoxazol trimethopina, que normalmente oferece, tá? Então, escalonamento de gram-negativo, a gente tem Bactrim, ciprofloxacino, a gente pode oferecer Bactrim tranquilamente. Então, no ambulatório, normalmente, para o gram-negativo, a gente quer utilizar o Bactrim e o ciprofloxacino. Se você está diante de um paciente que é de tratamento hospitalar, a gente passa a utilizar o famoso ceftriaxona, Ou você pode utilizar o ampicilina com sulbactam, que o nome comercial é chamado de Unazin. O nome comercial da ceftriaxona é chamado de Rocefin, Até tanto é que o povo fala que para você e para mim, Rocefin. Para todo mundo a gente oferece Rocefin, porque a maioria das infecções que a gente trata dentro do hospital, a gente tem que pensar na possibilidade do gram negativo, e a ceftriaxona pega um pouquinho do gram positivo também. Então, dificilmente você erra o tratamento oferecendo ceftriaxona. Não sabe oferecer para você e para mim, Se você não sabe para quem oferecer, você oferece ceftriaxona, ou Rocefin. Para você e para mim, Rocefin. Isso para tratamento de infecções que você precisa internar para oferecer endovenoso. Então, aqui temos um medicamento potente, que a gente oferece se a gente não está pensando em internar este paciente. Ok? Então,
Só que o grande ganho em relação ao ceftriaxona é porque ceftriaxona você pode oferecer uma vez ao dia. Se pode oferecer uma vez ao dia, a gente tem ainda a possibilidade de você oferecer a ceftriaxona ambulatorial, que é o esquema de hospital dia. Você oferece 2 gramas uma vez ao dia e libera o paciente para vir uma vez ao dia, em algum horário dentro do hospital, toma um remédio, volta para casa, toma um remédio, volta para casa. Isso a ceftriaxona você consegue fazer, o Cefim você consegue fazer isso. Já se você acha que é uma bactéria multiresistente, e como que a gente detecta se a bactéria é multiresistente? Pergunta para o paciente, dentro de 3 meses você ficou internado mais de 48 horas permanecendo dentro do hospital? Sim. Então, você não oferece mais a ceftriaxona, interna o paciente e pensa em oferecer cefepime ou tazocin. Tazocin é o nome comercial, o nome verdadeiro do tazocin, assim como o Nazin, né, que é o nome comercial, tazocin também é nome comercial, é piperacilina com tazobactam. Então, ou você utiliza cefepime, ou você utiliza piperacilina com tazobactam. Se mesmo assim você viu, ou o paciente falou, não, eu já utilizei cefepime, já utilizei tazocin, aí você pensa em oferecer imipenem ou meropenem. Então, é uma infecção hospitalar que o paciente já utilizou cefepime ou tazocin, a gente pula para imipenem ou meropenem. Até tem uma... então, a gente fala que espirrou, tossiu, amoxil, né, lá no início. Gram negativo, inclusive, a amoxicilina você pode utilizar. Para você e para mim, Rocefin, que é a ceftriaxona, né, que é a primeira indicação para internação e fazer o tratamento. E a tia morre amanhã, Tienan, né, que a Tienan é imipenem, tá? Tienan é o nome comercial do imipenem, tia morre amanhã, Tienan. Se você está vendo que não melhorou com o tratamento e você quer, né, apelar, a tia está morrendo, né, está morrendo imediatamente aí, amanhã, aí você pode pensar em imipenem, que já está apelando mesmo, tá? Chegou nesse ponto aqui, já está apelando. Até o 4, teoricamente, qualquer recém-formado tem que saber, novamente, tá bom? Então, inicialmente, você pode pensar em amoxil, bactrinho, ciprofloxacino, os pacientes de gram negativo. Se for para internar, ceftriaxona ou ampicilina sulbactam, que é o Nazin. Se você acha que é uma infecção hospitalar, cefepime ou tazocin. E se é hospitalar e ainda por cima o paciente já utilizou esses medicamentos, pense em imipenem ou meropenem. Até aí vocês devem saber. Se mesmo assim é um paciente que está resistente a isso, na UTI a gente costuma utilizar amikacina, gentamicina, ou se você é um médico que é especializado, a gente também pensa em oferecer amikacina e gentamicina em esquema de hospital dia. A amikacina e gentamicina também o tratamento é uma vez ao dia, que nem ceftriaxona. Então a gente consegue fazer com que o paciente tenha a alta do hospital oferecendo uma vez ao dia o uso de amikacina ou gentamicina. Problema, esse medicamento é muito ototóxico e nefrotóxico. Então, não é um medicamento que daria para oferecer tranquilamente para qualquer um, já que faz com que o paciente fique surdo e sem rim, né? Até necessitando de diálise, tá? E se não der certo nem com amikacina, gentamicina, a gente pode associar com polimixina, com meropenem ou amikacina. A polimixina, como eu disse, é um medicamento que dificilmente você tem resistência bacteriana. Então, a polimixina você não vai ter, né, tantas bactérias que consigam ser resistente à polimixina. Embora hoje em dia já existe, tá? Já existe bactéria que seja resistente à polimixina, mas é mais raro. Só que a polimixina é um medicamento muito fraco. Por isso que eu estou falando, o fato de não ser resistente não significa que é um medicamento potente. A polimixina é um medicamento que não tem resistência bacteriana, difícil de ter resistência bacteriana, mas é um medicamento muito fraco. Por ser medicamento muito fraco, é somente um bacteriostático, não mata, não é bactericida, então isso faz com que você necessite de associar com outros antimicrobianos. Normalmente, quando a gente associa com outros antimicrobianos, a gente oferece outro canhão, que é ou a meropenem ou a amikacina. Então, aqui você está realmente em pacientes que tenham multiresistência, internado na UTI, quase morrendo. Aí, normalmente, você vai ver um esquema com polimixina com meropenem ou polimixina com amikacina. Ok? Tem possibilidade de ser resistente à polimixina. Aí fala que a gente oferece o ertapenem primeiro, para o ertapenem suicidar, e em cima disso você oferece o meropenem. Então, uma associação de ertapenem com meropenem, que normalmente a gente oferece, ou a gente oferece já o novo antibiótico que é chamado Torgena, que é ceftazidima com avibactam, ou você oferece um novo remédio que é chamado de Zerbaxa, que é o ceftolozane mais o tazobactam.
Então, existem essas possibilidades para as bactérias resistentes à polimixina. Mas tudo isso, provavelmente, vocês não nem chegarão. Acima desse 4 aqui, o 5, 6, 7, provavelmente vocês, como recém-formados, dificilmente chegarão a utilizar.